Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Segundo o Tribunal de Contas, apenas 33,3% das pessoas que fizeram estágios em 2014 conseguiram integrar-se no mercado de trabalho. O Tribunal de Contas reconhece o mérito dos estágios profissionais na dinamização do mercado de trabalho, mas alerta para a baixa taxa de integração destes trabalhadores no mercado laboral e para os elevados níveis de precariedade. No ano passado, apenas 33,3% das pessoas que fizeram estágios conseguiram ser integradas no mercado de trabalho, quando em 2012 essa taxa de integração tinha sido de 42,4%. Os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional são citados no relatório de acompanhamento da execução do Orçamento da Segurança Social relativo ao ano passado. O documento realça o contributo das políticas ativas de emprego promovida e financiada pelo Estado para a criação de emprego por conta de outrem, que no ano passado cresceu 1,6%, o que compara com uma queda de 2,6% no ano anterior. Diz ainda que a redução dos níveis de desemprego, verificada em 2014, foi em grande medida compensada pela criação de estágios profissionais financiados pelo IEFP, o que acabou por pressionar a despesa da Segurança Social, apesar da queda dos gastos com o subsídio de desemprego. Os custos com as políticas ativas de emprego subiram 8,7% no ano passado, apesar das despesas totais com o desemprego e apoio ao emprego terem caído 18,3%. E é precisamente com este tema que abrimos o comentário de hoje com Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, boa tarde, obrigado desde já pela sua presença. Que comentário lhe merece esta notícia? Antes de mais, boa tarde, Helena, boa tarde aos telespectadores. Esta notícia leva-nos a uma meditação sobre o programa dos estágios. Os estágios são fundamentais para qualquer início de carreira após a sua formação, digamos, pedagógica, a sua formação académica e a sua formação profissional. É fundamental porque nenhum aluno está preparado para integrar no mercado de trabalho vindo diretamente do estabelecimento de ensino. Por isso, os estágios são fundamentais para essa integração. Só que aí está a integração. Ora, a integração é feita com um estágio, mas depois... Mas uma integração que não tem sido bem sucedida. Que não tem continuidade. Ora, essa integração cai por terra quando qualquer profissional termina o seu estágio e supostamente ele adquiriu ali bases de alguma consistência, deu os seus primeiros passos no contexto de trabalho e no fim desse período é retirada a continuidade, ou seja, vai ter que integrar novo percurso numa outra atividade ou num outro espaço. Ou seja, o que é importante aqui referir é que um estágio faz sentido se após um estágio há uma continuidade. Nós temos um exemplo, para mim é um dos melhores exemplos que podemos dar, que é o caso da medicina. Ou seja, há os estudantes, eles têm até inclusive durante o seu percurso letivo várias ações de componente prática e depois fazem o seu estágio e no fim do seu estágio ficam integrados num hospital, numa clínica ou a exercer as suas atividades. Cá está. Isto é continuidade, ou seja, um estágio que é, digamos, a preparação para a integração no mercado de trabalho, de uma forma consistente, porque eu estagio aqui, faço o meu estágio e a seguir vou pedir emprego ao outro lado com outra formação e esse estágio pouco me terá a servir. Por isso, e quando nós chegamos ao fim deste programa de estágios, que agora as próprias ordens, e a meu ver, muito bem, para qualquer profissional desempenhar as funções, tem que estar escrito numa ordem, que é essa ordem que atesta que o profissional está habilitado a desempenhar as funções. Portanto, aí tudo muito bem, tem que haver esses estágios. Ora, esses estágios que foram feitos por este governo faziam sentido se eventualmente tivesse progressão. Agora, quando nós olhamos para digamos, os dados, e os dados dizem que apenas 1/3 ficaram nos seus postos de trabalho onde iniciaram um estágio, é muito pouco, porque há aqui um investimento
por quem está a orientar os estágios, e são dezenas, centenas deles, em que as pessoas dão de si, investem ali, porque deixam de deixar de desempenhar as suas funções para orientar o estágio em questão, e no fim desse estágio de um ano ou de meio ano, o profissional está, digamos, integrado, já está a caminhar pelas suas próprias pernas, e é nessa altura em que começa a produzir que a pessoa é, digamos, retirada a possibilidade de continuidade. Por isso os estágios, sim senhora, devem existir com uma progressão. Onde é que falta aqui? O que é que falta aqui? Falta a seguir é o plano a seguir. Ora, tem de haver um plano em que esteja obrigado qualquer instituição que promova um estágio tem de ter a dar uma garantia de que esteja pelo menos um período associado de um contrato de trabalho. Para quê? Para que haja uma integração, para que possa haver uma integração maior, para que a instituição possa absorver daquele potencial trabalhador, digamos, mais certezas e mais garantias de integração, uma integração mais longínqua na própria empresa. Se assim não for, fazer estágios só para dizer que não sei quantos mil cidadãos estão a estagiar e saem da estatística dos jovens sem emprego, não parece razoável, até porque é naquela fase em que a expectativa de começar o mercado de trabalho, é preciso estimular os jovens. Bem, eu vou começar a trabalhar. Aliás, quando chega a casa dos nossos filhos, dizem, olha, vou fazer o primeiro estágio, há aquela motivação, vou começar a trabalhar com outros funcionários, e depois, ao fim do estágio, dizer que, bem, olha, não fiquei, estive lá, dei o litro, e nem sequer fazem pelo menos um contrato. Por isso, um estágio devia estar associado, pelo menos, a seguir, integrar um contrato de trabalho. Mas 1 ano ou 2 anos, para que... Deveria ser uma obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade da entidade patronal, para poder, caso o estágio seja um estágio positivo. Deveria também haver incentivos às empresas nesse sentido? Quando digo um plano, quando digo um projeto, tem de existir, e provavelmente terá que ver com incentivos, ou seja, com apoios ao nível dos IRCs das empresas, a nível de IRS, tem que haver um incentivo para que as empresas possam também ter capacidade, e as instituições públicas, de que, porque grande parte dos casos, uma boa parte do vencimento é pago pelo IFP e outra parte é paga pela entidade patronal, até penso que até tudo é pago pelo Centro de Emprego. Ou seja, a partir de uma certa altura, nem que faça 30-70, ou seja, a entidade patronal passa a ter funcionário e tem um apoio, continua a ter um apoio do Centro de Emprego, mas prolongar o estágio para um primeiro vínculo, até porque o jovem poder ter a experiência, porque repare, nós temos outro problema logo associado. Se aquele jovem quiser mandar um currículo para alguém, o que é que ele tem como currículo? Fiz o estágio não sei onde. Mas que experiência profissional? Não, eu fiz o estágio, fiz um contrato de trabalho e estive 1 ano ou 2 anos a desempenhar as funções. Ora, automaticamente passa a ter já a construir o seu currículo, passa a ter uma experiência, porque hoje, no mercado de trabalho cada vez com menos oportunidades de trabalho, uma das questões que são pilares é o quê? É a experiência. Se não tem experiência, automaticamente fica colocado numa lista em que é difícil a sua integração no mercado de trabalho. Qual é o lado positivo desta medida, Manuel António Ribeiro? O lado positivo foi que nós começámos por dizer sobre este assunto, que tem a ver com o primeiro contacto com o mercado de trabalho, o primeiro contacto com a componente prática. Os alunos saem do seu ambiente escolar e passam a ter a responsabilidade de cumprir horários, passam a ter a responsabilidade de exigir tarefas, passam a ter a responsabilidade de produzir, passam a ter a responsabilidade de criar dinâmicas de grupo, trabalharem em prol de uma causa que é a entidade patronal que representam. Ou seja, isto é muito importante para qualquer um dos estagiários. Mas, depois de adquirirem todas estas valências, fica a questão, então, e a continuidade? E agora? Vai fazer outro estágio?
e vai continuar a fazer estágios, então, mas e a experiência, quando é que começa a ter a experiência? Por isso é preciso soltar aqui alguns procedimentos envolvendo as entidades patronais, privadas, públicas e o próprio Estado, criar aqui dinamismos porque não, como disse a Helena muito bem, fomentar apoios e quer até inclusive apoios financeiros e logísticos para que possa ser possível um estágio ser seguido imediatamente de um contrato de trabalho, mas 1 ano ou 2 anos, para que possa o jovem estagiar e ter o primeiro contacto com um vínculo. E depois, aí, a entidade patronal tomar a decisão se eventualmente deve continuar ou não. Admito que possa depois ficar à consideração a sua continuidade. Muito bem, falamos de estágios e falamos agora também de ensino superior. 10.000 vagas podem ficar por preencher este ano. O que é que representam estes números, Manuel António Ribeiro? Representam, é um resultado de muita coisa. É um resultado de um desinvestimento na natalidade. Nós começamos a ter já há uns anos esta parte e cada vez mais vamos sentir isso, cada vez há menos alunos, isto por um lado. Vamos ter também o desinvestimento porque há famílias que abandonam Portugal para arranjar emprego e levam com eles os filhos. Ou seja, e depois há uma questão que é fulcral. A nossa economia não cresce como que o nosso governo é um dos que tem essa bandeira de que cresce e que as coisas estão muito bem, e que as coisas estão a melhorar e a prova é de que se ela crescesse, digamos, os profissionais que estão a ser formados apareciam. Não é? Nós vimos no site que agora o Governo pôs para que os novos candidatos possam ter uma ideia quais os cursos que devem concorrer, quais os estabelecimentos de ensino. E nós os níveis de empregabilidade. Exatamente. Nós vemos lá os níveis de empregabilidade. Ora, e é preocupante, digamos, vermos a quantidade de cursos que de facto e depois as áreas, não têm sido profissional. E as áreas que estão lá, muitas delas que há uns anos atrás eram grandes motores de emprego e que hoje são um motor de desemprego. Ora, isto porque um país que não promove emprego, é um país em que as empresas não produzem porque não têm a aplicação do que produzem e só existe, sim senhora, existe uma aposta no exterior, mas só isso não chega. E como não há esta desaceleração e este afrouxar da nossa economia, ora, o tecido empresarial, se não estiver em forma, se não estiver com pujança, nós vamos escolher o quê? Vamos escolher é que os níveis de empregabilidade vêm por abaixo e depois não se formam mais especialistas, não se formam mais técnicos porque a saída dos mesmos é uma saída sem futuro e isto tudo dá os dados, resulta dos dados que têm vindo a público relativamente às vagas para o ensino superior. Muitos cursos também aqui que deixarão então de existir. Exatamente. Manuel António Ribeiro, falamos agora, depois da educação, depois dos estágios, falamos de um tema que está ligado mais a Sul, falamos da Câmara de Cascais que adquiriu então um equipamento recentemente, isto numa altura em que se fazem cortes. Esta notícia é uma notícia que não é aqui não está por em questão qual é o projeto municipal que está ali incluído, não é este aqui o objetivo. O objetivo disto não deixam de ser, são 5 milhões que são gastos num equipamento que é o Autódromo de Estoril, numa altura, e vamos já falar a seguir, Mourinho falou antes de ontem sobre os custos de futebol. E repare, depois nós vemos estes investimentos dos autarcas que têm uma responsabilidade primeira, antes de turística, antes de empresarial, tem uma componente que é a questão social.
Acho que é a primeira que deve ser. Nós falávamos aqui a semana passada sobre as dificuldades em que vive o povo grego, porque se pensava só em dívida, pensa só em austeridade e pagar, só que nunca se pode esquecer primeiro que são as pessoas. Ora, e em termos locais, a gestão autárquica tem essa responsabilidade. Primeiro as pessoas, ou seja, primeiro tem que ser vistas as pessoas. E eu não me acredito que Cascais seja um município tão bem, digamos, bem financeiramente, bem socialmente, que esses 5 milhões tenham sido uma necessidade de investimento para este fim. E não hajam lá Qual é a mais-valia centenas... deste equipamento, Manuel António? Esta é a questão que este é o benefício da dúvida que eu vou deixar. Para já a notícia são 5 milhões gastos num equipamento daquela natureza e tendo em conta as dificuldades que certamente centenas, se não milhares de pessoas que vivem naquela autarquia, naquele município e que têm dificuldades económicas por falta de emprego, até muitas vezes até tanto qualquer um dos agregados familiar. Ou seja, isto preocupa-me, porque se eu sou Presidente de Câmara e vejo os pedidos que eventualmente vejo, porque há famílias que não podem pagar a luz, que não podem pagar a água, que não têm como pagar a prestação da habitação, e depois ter 5 milhões para comprar um equipamento daquela natureza que estava entregue a alguém e que esse alguém quis se desfazer do mesmo, porque tem a consciência que a manutenção daquilo é uma manutenção extremamente cara, porque para Mas existe aquilo que se sabe, um projeto para este espaço? Repara, mas esse projeto eu admito que eu desconheço que haja, e por isso é que eu dou o benefício da dúvida, mas mesmo que haja um projeto para a realização daquilo, são 5 milhões gastos para a aquisição, e depois são mais não sei quantos milhões para... Ora, nós falámos cá na semana passada que os projetos devem ter uma concepção, devem ter um projeto de execução e um projeto de conservação e manutenção. Isso falámos na sequência daquilo que se passou na Madeira. Foi o nosso tema na semana passada. Exatamente, uma obra que foi feita por João Jardim e agora foi demolida no valor de 100 milhões. Ora, repare isto, ou vai ser demolida no valor de 100 milhões. Ou seja, isto, pergunto, será que aquele projeto, e vai à reunião de Câmara, sabe o erro, a compra do equipamento, será que vai à reunião de Câmara só a compra, ou vai à reunião de Câmara também o projeto de quanto é que custa conservar aquilo? Não vai, de certeza absoluta. Vai à reunião de Câmara, vamos comprar o recinto para, no futuro, dinamizar a Fórmula 1, trazer não sei quantas empresas, para dinamizar o comércio, etc. Sim, mas em paralelo, vai o projeto de conservação e manutenção? Não, devia ir para ser submetido. Para dizer assim, olha, isto vai, mas nós temos um custo para a autarquia de X, nós temos que contabilizar. Por isso, acho que temos, e os autarcas têm a responsabilidade de olhar primeiro para as pessoas que estão com dificuldades e a seguir olhar para as pessoas que têm menos dificuldade. Todos temos dificuldades, que têm menos dificuldades, são, digamos, os comerciantes e são digamos, as pessoas que vivem do comércio e que vivem de toda aquela indústria que existe ou que possa usufruir da instalação naquele equipamento, provas como a Fórmula 1, que eu custa-me acreditar, e é difícil aquele equipamento voltar a ter aqui a Fórmula 1, porque há países com muito mais posses do que Portugal, com outras condições Mas que Portugal. Mas teria uma mais-valia caso isso acontecesse? Eu pergunto, Portugal, eu não sei se à data de hoje, se Portugal justifica ter uma prova dessa natureza. Não é justificar a prova. E dessa dimensão? Dessa dimensão. Não é que justifica. Em termos esportivamente até justificaria. O problema é o custo que essa prova eventualmente poderia ter. Ora, isso é que tenho algumas... Tendo em conta as necessidades, tendo em conta a dívida que Portugal tem, as dificuldades que as famílias apresentam, é que eu acho que isso devia ser ponderado. E numa altura em que tanto se fala de cortes. E numa altura em que fala tanto de cortes. Que vivemos em austeridade. Exatamente. Então, a austeridade acha que há uma todos. Justificação para esta compra? Eu espero que essa justificação venha a aparecer e que consigam convencer de que aquilo que nós estamos hoje aqui a falar, que é as dificuldades que as famílias apresentam, são mais importantes do que eventualmente o investimento desta natureza, tendo em conta o que supostamente ou o que hipoteticamente possa haver no futuro aqui ocorrer. Falou há pouco precisamente também nos custos do futebol, mas são duas questões muito distintas e muito diferentes.
O futebol, eu esta altura acho que devem muita gente estar a chamar nomes a Mourinho pelo facto de ele ter tido a coragem de dizer o que disse, salvo eu, ontem. Uma crítica aos custos. Uma crítica aos custos. Há uma verdade que sem investimento não se consegue atingir outros patamares, é verdade. Mas não é só com investimento. Aliás, nós temos prova dada que houveram clubes em Portugal, por exemplo, o caso do Futebol Clube Porto, que foi campeão europeu, ganhou várias competições europeias, campeonatos nacionais e com orçamentos inferiores a alguns clubes que inclusive até não ganharam cá em Portugal. Ou seja, o dinheiro não é só sinónimo de o caro, é que é sinónimo de qualidade. Aliás, se há clube em Portugal que conseguiu fazer, e até Portugal até a nível mundial, se tem pautado por fazer a sua gestão de formar jogadores, comprando-os a baixo custo, formando-os, criando-os, crescendo-os, pondo altos patamares e vendendo, é o Futebol Clube Porto, porque Falcões, Lisandro Lopes e muitos mais que vieram aqui e praticamente se lançaram no Futebol Clube Porto com um lucro considerável. Mas o que é não deixa de ser preocupante, e é isso que é importante, porque não é só o Futebol Porto e só o Sporting, porque quando os clubes não podem, isto é uma coisa que a cara não bate com a careta, quando os clubes estão a fazer recuperações económicas, essas recuperações económicas têm que ser, digamos, paralelamente tem que existir uma contenção orçamental. Eu não posso estar a recuperar uma empresa e ao mesmo tempo estou a investir em caminhões, investir em pavilhões, investir, ou seja, tem que ser moderado, não é? Bem moderado. E o caso do Sporting, no caso do Sporting, o Sporting, numa recuperação que tem sido feita, ou que está a ser feita pelo atual Presidente, e os investimentos que ele fez, não só os investimentos na aquisição de jogadores, bem como os salários que estão assumidos. O caso do Porto igual. Ora, isto é preciso, e espero que esteja a ser muito bem pensado, porque vamos supor, e isto no futebol a bola é redonda, vamos supor que os resultados não são alcançados, os resultados esportivos, porque, digamos, associado ou paralelamente a um investimento financeiro, há sempre uma química, e essa química é os resultados desportivos. Se não acompanhar o resultado deste investimento financeiro, não existir os resultados desportivos, isto tudo desmorona. E vai desmoronar porquê? Vai desmoronar porque os investidores, os patrocinadores que criavam expectativas altas, e até os próprios empresários, porque há aqui o mundo, a indústria do futebol é uma indústria megalómana, ou seja, é uma indústria poderosíssima. Se não existir, o que acontece? Acontece que nos últimos 2 anos, o Sporting já não é campeão há alguns anos, o Porto já não é, também há 2 anos que foge o título, porque é um investimento claro para ser campeão, e isto pode abanar a estrutura. Aliás, nós já vimos ano passado os próprios adeptos descontentes com o resultado, e este ano pode, se as coisas não correrem como está planeado. Por isso, há um esforço financeiro, mas se esse esforço financeiro não tiver resultados esportivos, toda a máquina fica afetada. Estas críticas de José Mourinho têm razão de ser, Manuel António Ribeiro? As críticas têm razão de ser no contexto em que ele aplica. Ele aplica no contexto em que há famílias sem vencimentos, há famílias com muitas dificuldades, é um país em que financeiramente a dívida do país é considerável. O que é que nós podemos retirar daqui? Bem, o Futebol Clube Porto e o Sporting são 2 instituições privadas, não tem nada a ver com o Estado, ou seja, fazem o investimento que eventualmente acharem que devem ter. Ou seja, ligar... Que acharem necessário também. Se é necessário isso, se a banca nos empresta dinheiro, se há um empresário chinês, se há um empresário angolano, seja lá quem for, então eles promovem, sim senhor, empréstimo, ponto final. Agora, não deixa de ser para aquelas pessoas que têm dificuldades de olhar para isto, bem, isto como é que há 20 milhões para comprar um só jogador? Repara, isto... choca, mas impressiona as pessoas que têm dificuldades. É nesse contexto que o José Mourinho tem uma razão na sua expressão, porque também conhece a realidade de Portugal, não é? A realidade de Portugal, e fundos portugueses têm alguns limites.
mas estamos perante claramente investimento que não é só português, também fora de Portugal, e só assim é que é possível fazer este investimento. Verdade seja dita, há este investimento brutal. O campeonato vai ser um campeonato muito competitivo, porque um investimento dos mais disputados no Muito bem, Manuel António Ribeiro, falamos agora de uma última questão, falamos agora de um evento que se vai realizar em Gaia, que vai ter por mote a sustentabilidade energética. Vai se realizar na próxima quarta-feira e eu queria aqui destacar desse evento o primeiro encontro de veículos elétricos a realizar-se aqui no Norte. A autarquia está de parabéns porque de facto é uma autarquia virada com uma perspectiva do ambiente, de proteger o ambiente, e tem feito um investimento muito considerável nessa matéria. Então nós, caienses, vamos ter a possibilidade de ter um primeiro encontro de veículos elétricos em Gaia. O primeiro que existiu foi de grande dimensão, foi em Lisboa, e vamos ter numa expectativa de que a dinâmica que haja a nível norte que se concentre na próxima quarta-feira na Marina Douro, na Douro Marina, que é a marina que Gaia tem em Canidelo, perto, ao lado do recinto das Marés Vivas, onde vamos ter uma concentração de veículos elétricos, promovendo não só a redução de CO2, de emissões de CO2, porque os veículos elétricos não poluem, como também, inclusive, o silêncio que eles promovem a circular. Só uma última questão, porque estamos mesmo a terminar. Qual é o objetivo deste evento? O objetivo deste evento é produzir hábitos nas pessoas para que a aquisição de uma viatura elétrica, não só em termos, é muito mais económica em termos dos consumos, porque a energia elétrica por 90 cêntimos consegue fazer 100 km, não há combustível nenhum, e ao mesmo tempo também reduzir as emissões de CO2, neste caso a zero, porque uma viatura que circule não emite CO2 nenhum. E isto, as duas coisas juntas, e o silêncio que é promovido por uma viatura dessa natureza, que não tem qualquer tipo de... Muito bem, muito obrigado, Manuel António Ribeiro. Voltamos a ver-nos na próxima segunda-feira. Boa semana. O número de vagas de acesso ao ensino superior voltou a descer este ano. O Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos diz que este ano vão ficar cerca de 10 mil vagas por preencher e defende o maior ajustamento entre oferta e procura. O número de vagas no ensino superior volta então a descer pelo 4º ano consecutivo, segundo dados avançados pela Direção-Geral do Ensino Superior. Na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso, que arranca hoje, estão disponíveis 50.555 vagas nas universidades e politécnicos do país. Contas feitas, menos 265 do que no ano anterior. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Então, esperado céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral oeste até meio da manhã e a partir do final da tarde, nubosidade poderá persistir ao longo do dia em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 17 graus e uma máxima de 23. Em Lisboa, a mínima será de 20 graus e a máxima de 28. E em Faro, a mínima será de 23 graus e a máxima de 32. É tudo por agora. Já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.